Olá, tudo bem? Vamos iniciar então, hoje, nossa aula de Química Farmacêutica, falando sobre a questão da relação estrutura-atividade da dipirona. Dipirona é um dos medicamentos mais consumidos aqui no Brasil, né? E apresenta, inclusive, restrições em outros países, né? Então, a gente vai estar abordando, né, essa temática a partir da visão e da ótica da química farmacêutica. Bom, então, os objetivos da aula de hoje é que, ao final, né, desta videoaula, vocês conheçam os principais aspectos relativos à relação estrutura-atividade da dipirona, além de conhecer, né, os benefícios clínicos e também os riscos advindos da estrutura da dipirona e também de seus metabólitos ativos. Então, apenas recordando um pouco, né, da questão do processo inflamatório e também dos processos, né, analgésicos e também, né, envolvendo outros aspectos como a questão, né, do controle da temperatura corporal, vale ressaltar que lá nas membranas celulares, né, nós temos macromoléculas, né, fosfolípides, que por ação de uma enzima chamada fosfolipase A2, né, que age então sobre exatamente esse substrato, leva à decomposição dos fosfolípides, formando, né, um novo composto, né, que se chama ácido araquidônico, né? Esse ácido araquidônico, por sua vez, também sofre influência, né, de outras enzimas, né, tornando-se substrato dessas enzimas, como a lipooxigenase, que, por sua vez, leva à formação de leucotrienos, né, que têm funções distintas no nosso organismo. Além disso, esse mesmo ácido araquidônico é substrato para outro conjunto de enzimas, chamado de ciclooxigenases, né, divididos em vários grupos, do qual também essas ciclooxigenase enzimas atuam sobre o substrato ácido araquidônico, promovendo a sua degradação e formando tromboxano, um importante elemento para regulação, né, da coagulação do sangue, além também das prostaglandinas, estas que são decompostas em diferentes compostos menores, que podem ter a função chamada fisiológica ou constitutiva, que tem ações, né, sobre a secreção do muco protetor do estômago, controle da função renal, entre outras atividades, além das prostaglandinas conhecidas também como patológicas ou indutivas, que são produtos da ação da COX-2, né, um subtipo de ciclooxigenase, que leva então aos processos de dor, inflamação e também de febre. O objetivo principal, né, de reverter essas ações patológicas, né, principalmente quando elas se excedem, né, em processos dolorosos, febris, né, e inflamatórios muito intensos, é impedir, né, a formação então de prostaglandinas. De que maneira? Criando-se então falsos substratos, né, alguns conhecidos como anti-inflamatórios não esteroidais, do qual então, né, ao invés de agir sobre o verdadeiro substrato, a ciclooxigenase se liga, então, nessas substâncias químicas, AINES, entre outros, do qual, então, leva a uma inativação e incapacidade de formação de prostaglandina, porque o ácido araquidônico, por sua vez, então, fica preservado por não sofrer ação da enzima em questão, uma vez que essa enzima, né, está enganada, se ligou a um falso substrato. Bom, e dessa maneira que supõe-se que a dipirona venha a agir, né? Aqui só para ilustrar mais uma vez, né? É importante também mostrar, né, que as COX, né, são constituintes proteicos, né, de alto peso molecular que sofrem uma curvatura, um dobramento, né, onde se cria o canal de acesso, onde o ácido araquidônico, então, se ligando, né, a porções específicas, sofre então a sua decomposição e formação das prostaglandinas. O objetivo, como eu mencionei, então, é criar, né, falsos substratos que impeçam a ação da prostaglandina ou, né, de substâncias que se liguem no próprio ácido araquidônico, impedindo que ele consiga adentrar aos canais. E as COX, como foi mencionado, né, têm diferença entre elas, sendo algumas, né, então, de caráter constitutivo e outras não. E isso é fundamental, né, inclusive, para a formação, né, dos seletivos da COX-2, né, que a gente já viu em outra aula. Bom, aí então, né, considerando todos esses aspectos importantes relacionados, né, ao processo fisiológico e fisiopatológico da dor, inflamação e febre, é que a gente chega então, né, nessa classe, né, de analgésicos e antipiréticos
que atuam em mecanismos, né, como mencionados acima, do qual então nós temos a dipirona. A dipirona trata-se quimicamente, né, de um produto, né, uma estrutura que pode ser apresentada na forma essencial ou pura, não substituída cationicamente, né, como é a dipirona e o metamizol, que é o outro nome, né, que se dá também à dipirona, como também pode se apresentar na forma substituída cationicamente, como o metamizol sódico ou, como é mais conhecido no nosso país, né, a questão da dipirona sódica. Lembrando que metamizol e dipirona são sinônimos, né? Então, facilita na questão, né, da dissolução, facilita na questão, né, de um melhor perfil farmacocinético, entre outras características, a apresentação na forma de sal sódico, né? Daí, então, quimicamente, né, ela é definida por esse nome oficial, pela IUPAC, e apresenta esta estrutura química, no qual podemos destacar uma porção hidrocarboneto, marcado aqui pela questão de um anel aromático, que desempenha funções de ressonância e, né, influência, né, no deslocamento de densidades eletrônicas do restante do conjunto. Temos também, né, um anel heterocíclico, né, de 5 membros, onde se tem 2 nitrogênios presentes, sendo que um dos nitrogênios, né, apresenta-se na forma de amida, como a gente observa aqui, e outro na forma de amina terciária. Temos aqui uma metilação desse anel também, e temos, né, a outra parte, que corresponde, né, por sua vez, a um componente onde nós temos novamente uma amina e também um grupo tiol aqui presente, né? Esse grupo tiol é marcado, né, pela presença do enxofre juntamente com seus oxigênios, né, do qual faz, né, a função aqui sal presente aqui então nessa estrutura. Então nós temos, né, todo esse conjunto com as suas funções, sendo que a porção farmacofórica corresponde a esse grupamento amida, né, onde principalmente o oxigênio apresenta, né, afinidades pela posição serina 530, desculpa, e então, né, o restante da molécula acaba se apresentando, né, com ligações adicionais. Sendo que recentemente, né, inclusive, se descobriu, né, que a porção contendo amina e tiol, ela pode ser retirada para o processo de metabolização hepática, de biotransformação, levando à formação, né, de metabólitos ativos da dipirona, que inclusive apresentam outros mecanismos de ação relativos à sua atividade. E essa molécula de dipirona, né, ela foi comercializada para fins medicinais pela primeira vez na Alemanha em 1922. Então é um composto, né, originado na Europa, que ganhou o mercado norte-americano, diga-se de passagem, de uma forma intensa, principalmente pelo seu forte efeito antipirético, né? Então, as mães, né, adoravam a dipirona para baixar a febre dos filhos. O seu nome comercial original foi Novalgina, né? Novalgina, na forma original, né? E por muitos anos esteve até disponível como droga livre, né, na maioria dos países, até que alguns efeitos de toxicidade começaram a ser atribuídos, né, a esse medicamento, sendo que, né, se tratava, na verdade, de fatos meio isolados, do qual na época já se desconfiava que tinha alguma questão com etnia ou até mesmo grupos genéticos específicos de certas regiões e seus descendentes, né, espalhados pelo mundo também. Tanto que a gente pode observar, né, que em alguns países, né, o comércio da dipirona é totalmente proibido, como por exemplo na América do Norte, a gente pegar Estados Unidos e Canadá, né, completamente proibido. Venezuela e Guiana Francesa na América do Sul também é proibido. E também na Austrália, Oriente Médio e alguns países da África também. Por outro lado, na questão da liberação, né, da disponibilidade sem restrições, temos o Brasil, grande parte da Ásia também utilizando essa medicação. E em outros países, né, você tem até um uso mais cautelar, né, onde somente com prescrição médica, né, poderá ser usado. Então nós temos, né, essas considerações, né, que são importantes, né, na questão mundial do uso de dipirona, e boa parte disso está muito relacionado à questão, né, acredita-se, da etnia, né, que se apresenta alguns grupos que seriam mais susceptíveis à ação da dipirona e também dos metabólitos ativos da dipirona. Alguns aspectos farmacológicos são importantes ser ressaltados, né, para o entendimento da estrutura e atividade, inclusive. Então, como vimos, né, aqui está novamente a estrutura da dipirona. O seu mecanismo de ação, né,
ainda não é preciso, né? Você tem algumas hipóteses e conhece até, podemos dizer, parcialmente, né, as suas ações e sua atividade. Mas o que se sabe, né, é que realmente ele está envolvido na questão da inibição da síntese de prostaglandinas, né? Essa é uma forte hipótese que ainda se sustenta, mas não na questão de adentrar totalmente ao canal, né, da COX, mas se ligar, né, ao ácido araquidônico e impedir que ele adentre ao canal, né, da COX, seja 1 ou 2. Né? Uma outra descoberta importante, recente, é que, né, a dipirona é um profármaco. Isso significa que ela não obrigatoriamente está numa forma latenciada. Porque quando a gente fala latenciação, existe uma intenção por detrás, né? Seja evitar efeitos gastrointestinais, seja prolongar um tempo de atividade do fármaco. Nesse caso, quando ela foi comercializada, nem se sabia que ela se comportava, na verdade, como um profármaco, né? Mas os estudos recentes, né, têm demonstrado que a porção contendo, né, amina terciária e o grupo tiol, que é o enxofre, são um grupo, né, que impede a atividade inicial da dipirona, e quando se tem a biotransformação hepática, esse grupo é retirado e metabólitos são então formados a partir então da molécula original. Daí então, podemos dizer, né, segundo o estudo de Gautier 2016, que a dipirona então se decompõe em outras substâncias, gerando então esses agentes ativos reais, assim como ele denominou no seu trabalho. Então é importante, né, uma questão da análise da estrutura de atividade é que a ação farmacológica vem de um profármaco, né, de um fármaco em estado inativo, não intencionalmente feito para esse fim, e que com a ação, né, no citocromo P450, você tem a perda de um grupo que deixa então a molécula ativa. Essa foi uma das primeiras, né, descobertas recentes relativas à dipirona. Agora, com relação à relação estrutura-atividade, então, né, o que nós podemos dizer, então, com relação à dipirona de uma forma geral? Como já foi dito, né, então ela forma metabólitos ativos, aproximadamente 6 produtos de biotransformação envolvem mecanismos de atividade que estão relacionados à inibição da prostaglandina, muito provavelmente por ligação ao ácido araquidônico e impedimento da ação da enzima COX, que é diferente dos outros mecanismos, né, no qual a molécula se comporta como um falso substrato e se liga a COX. Nesse caso, a dipirona, seus metabólitos, né, se ligariam ao ácido araquidônico e não faria perder a afinidade da COX pelo seu substrato. E, né, o mais interessante que foi descoberto é que existem outros efeitos desses metabólitos, né, sobre a questão de receptores canabidioides, né, do qual, então, se dá principalmente pela interação com canais TRVP, que mediam a atividade do potássio, né, o influxo de potássio para dentro da célula, né, alterando, assim, as questões relativas a potenciais de ação. Então, né, temos a dipirona na sua forma clássica, incluindo aqui o seu grupo, podemos dizer, né, latenciador, mas não com a intenção de gerar latenciação propriamente dita. Mas esse grupo, então, ele vai sofrer, então, né, algumas modificações, mudanças e retiradas. E a gente, então, né, observa que a dipirona ela vai ser convertida, então, nos seus metabólitos, aqui denominados por seus anacrômicos, né, porque os nomes são extensos, como o MAA, que por sua vez sofre ainda biotransformações, formando o FAA e também o AA. O AA, por sua vez, pode ser convertido, na verdade, em FAA e também convertido em AAA, que por sua vez pode sofrer biotransformação e formar o 4AA, que por sua vez podem ainda formar, né, outros metabólitos que estão ainda sendo investigados com relação às suas atividades ou, né, não atividades dentro do organismo humano. Daí então, né, nós temos 4-metilamino antipirina, né, que seria então, né, um início, né, da metabolização, começa com MAAA e formação também do 4AA, do qual então este seria, né, o ativo principal, né, que desenvolveria as principais atividades. Então, tem tanto o MAA, o 4AA, seriam os que teriam, né, atividades hoje conhecidas e ações principalmente na questão, né, das ações canabidioides e interações com os canais TRVP1,
alterando, né, a questão do potencial de ação via alteração da atividade do potássio, né. Isso em estudos feitos, né, por Rogoski há 10 anos atrás, 11 anos atrás, né, um trabalho feito em 2012. Bom, daí então, com relação ainda à relação estrutura-atividade, né, então temos esses mecanismos então propostos, né, então a inibição do prostaglandina, a estimulação de receptores canabinoides com interação de canais TRVP1, e aqui teríamos então, né, os principais metabólitos, né, e as suas atividades principais. Então o 4AA, né, seria então, né, um dos que teriam principais atividades, tanto na questão da inibição de prostaglandina quanto também na ação canabidioide, assim como o AA também. O FAA e o AAA, por sua vez, né, não se tem ainda, né, entendimento se possui atividade ou não. Então é importante ressaltar isso, né, e verificar principalmente, né, na questão da estrutura e atividade, que a não presença, né, principalmente do enxofre, traz então, né, estas mudanças, né, que são então tão perceptíveis, né, com relação às ações esperadas deste fármaco. Bom, daí então, né, o 4-metilaminoantipirina sofre então uma acilação com ácido araquidônico, ou seja, né, promove a reação de acilação com o ácido araquidônico, mediado por uma enzima ainda, né, a ácido graxamino hidrolase, e isso forma então um novo composto diferente do original, que se torna então não mais substrato da COX. Ou seja, né, a COX deixa de reconhecer então este ácido araquidônico que sofreu influência deste composto derivado da dipirona, que é o 4-metilaminoantipirina. Desta maneira, então, se tem a inibição da síntese de prostaglandinas, né, mediada inicialmente então, pela dipirona, convertida no 4-metilaminoantipirina, o 4AA. Né? Então é assim que se tem então, essa inibição, um mecanismo um pouco diferente, né, dos outros anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que seria a questão de se ligar a COX. Nesse caso, né, o 4AA não se liga a COX, liga-se ao ácido araquidônico, impedindo então a ação da COX. Isso, né, trazido por Rogoski também em 2012. Ainda com relação à estrutura e atividade, né, o que nós podemos observar também, principalmente deste metabólito ativo? As ações no sistema endocannabinoide, né, canabinoide. Então, o que acontece? Nós temos diversos receptores, um deles está, né, relacionado ao TRVP1, né, como foi mencionado, né, inicialmente, alguns slides atrás. E o que acontece? Né? Esse receptor, né, TRVP1, ele tem uma atividade bem distinta que está relacionado aos seguintes mediadores fisiológicos. Né? Então, o TRVP1 ele tem ação antinoceptiva quando sofre uma estimulação. Antinoceptivo tem a ver com redução da dor, certo? E isso está relacionado à questão de uma estimulação, então tem ações agonistas, né? Via arginina, um aminoácido, o óxido nítrico, que está aqui em destaque, que depois eu vou voltar a falar nele um pouco, e o GMP cíclico, provocando a abertura de canais de potássio ATP dependente. Resultados disso. Essa abertura dos canais de potássio ATP dependente leva a um estado de maior polarização da célula. E a gente, né, já viu, inclusive, quando estudou, né, a questão de benzodiazepínicos, que para uma célula entrar em ação, ela tem que despolarizar. E nesse caso tem então uma polarização. Ou seja, fica difícil para as células alcançar o potencial de ação e propagar um efeito, como o efeito da dor. Por essas razões, né, que se tem um efeito, né, analgésico, né, atribuído então também à dipirona, que não está diretamente relacionado à prostaglandina, mas um segundo mecanismo trazido, né, por Rogoski principalmente, né, do qual ele mostra então que existe uma relação, né, do metabólito ativo da dipirona e essa ação canabidioide. Né? Então é assim que se explica, né, essa dificuldade de alcançar o potencial de ação. Se você tem um impulso da dor sendo propagado, ela vai se propagar com dificuldade e a pessoa acaba não
sentindo os efeitos, né? Então, isso também foi reforçado, além de ter, né, já foi trazido, inclusive, antes, né, por Sachs, Cunha e Ferreira, já em 2004, confirmado, né, em estudos recentes na atualidade. Daí, então, né, temos algumas considerações com relação a esses efeitos, né, não prostaglandinérgicos, né, que seria, então, a questão de situações onde você tem uma amplificação do efeito por uma predisposição genética, por exemplo, onde poderia ocorrer, né, uma dilatação das artérias que levam à queda da pressão arterial, podendo causar desmaios e outras complicações. Aquelas situações das pessoas que se dizem alérgicas à dipirona e chegam até a ter um desmaio, né? Qual é a razão disso? Dilatação excessiva das artérias. Por quê? Né? Porque, segundo ainda Sachs Cunha, já em 2004, né, a participação do óxido nítrico, né, teria ações também nos vasos sanguíneos. E uma das ações do óxido nítrico é fazer com que se tenha vasodilatação. Então, eu teria uma vasodilatação excessiva pela ação canabinoide, né, da dipirona, do metabólito da dipirona, que faria então com que a resistência vascular periférica reduzisse, caísse, e a pressão arterial, por sua vez, fosse influenciada e também tivesse uma queda acentuada. Então, muitas vezes, as pessoas que têm, né, reações ditas alérgicas, né, à dipirona está relacionado a esse processo, né, de uma queda da pressão, e pessoas até que não são alérgicas, né, afirmam, né, que usar a dipirona faz até que a pressão abaixe um pouco. Há um fundamento, inclusive, para isso, né? Então, além disso, o uso das substâncias pode provocar reações alérgicas leves e outras até mais graves, com risco, inclusive, de morte, né? Sendo que a principal, né, reação é relacionada à questão no sangue, né, do tecido hematopoético, que seria a granulocitose, diminuição da produção de glóbulos brancos, né, e também a aplasia da medula, que seria a interrupção da produção de todas as células do sangue pela medula. Trata-se de um efeito pouco frequente, porém grave. Pouco frequente, porém grave, né? Isso é uma questão perturbadora, né? Porque não é todo mundo que vai ter, não se sabe quem vai ter, mas se tiver, pode ser uma situação um pouco mais grave. O que se sabe hoje em dia é que tem certos grupos étnicos, principalmente da região, né, da Saxônia, lá, que hoje é a ilha da Grã-Bretanha, e também, né, algumas regiões, né, da Mediterrâneo, ali, norte da África e algumas regiões do sul da Europa, que têm grupos mais sensíveis a esses efeitos, né? Que obviamente se espalharam pelo mundo, né? Um dos motivos que talvez se diga que, né, os americanos têm tanta influência da dipirona, diferente dos vizinhos mexicanos, que estão um pouco abaixo, né, do qual o uso é totalmente livre e sem complicações, né? Então nós temos, né, esse risco. A granulocitose, né, ela é definida classicamente, né, como um estado patológico, né, um desvio da fisiologia, caracterizado por ausência quase completa dos granulócitos, né, neutrófilos principalmente, que se manifesta sobretudo amidalite e infecções graves, mas pode ser induzido pela dipirona. Então, não somente uma questão pré-patológica existente, né, mas também o uso da medicação dipirona, e agora, sabendo seus metabólitos, pode contribuir para isso. Daí, então, que nós teríamos, né, uma redução então desses granulócitos e um aumento, né, uma quantidade maior dos agranulócitos. Como a gente pode ver aqui nessa lâmina aqui, por exemplo, né, uma quantidade muito reduzida. Essa lâmina aqui trata de um paciente que estava em estado de agranulocitose. Isso traz efeitos principalmente nas defesas do organismo, entre outras alterações, podendo contribuir, né, para casos, inclusive, de leucemia também. Isso já trazido também num estudo, né, mais amplo que aconteceu, Sachs, Cunha e Ferreira, de 2004. Bom, então com relação, né, às questões referentes à dipirona e à sua estrutura e atividade, então vamos ressaltar, né, a questão, né, do seu uso, né, mundo afora, o que no nosso caso, se a gente observar, né, onde ela é disponibilizada sem restrições, não significa que, né, tenha menos riscos, né? Podemos ter grupos susceptíveis, sim, tem vários casos de pessoas, né, ditas alérgicas ou com hipersensibilidade à ação das estruturas, né, relativas à dipirona, e que isso, então, né, requer bastante cuidado com relação ao uso, né? E outros países já entendem o contrário, né? A restrição é total. Além disso, tem também uma questão comercial, né?
dizem que os Estados Unidos, né, baniram, né, a dipirona para proteger o seu produto, que seria o paracetamol, né, que é um concorrente direto da dipirona. Mas questões, né, comerciais à parte, né, o importante é ressaltar que sempre tem que se ter cuidados com relação a isso, né? Então, trata-se de um fármaco, então, né, cuja sua molécula apresenta diferentes tipos de mecanismos de ação que ainda estão sendo bastante estudados, né? Tem ação clínica muito parecida com o paracetamol, com exceção do efeito antiplaquetário, né, e sua boa ação na febre é superior à dipirona, sendo que, então, né, é comercializado, né, de mundo afora com ou sem restrições. Só vale ressaltar, né, que nessa guerra comercial, né, quando se teve a Copa do Mundo de 1994, que foi nos Estados Unidos, o laboratório Hearst, que criou e produziu a dipirona, aproveitou, né, a ida de várias pessoas, né, de vários países para os Estados Unidos e, né, fez uma campanha maciça, né, de venda da dipirona nesse país, né, sendo que ele é proibido. Obviamente, né, que o governo americano, descobrindo isso, né, cancelou, né, esse tipo de atividade, né? Mostrando que também, né, você tem algumas questões, né, que têm que ser respeitadas nos países, né, que depois a gente tem que olhar também, né, e ver a seriedade, né, que é feita as políticas, né, de uso de medicações em alguns países. Vale ressaltar, né, que no caso do FDA você tem muitos relatos, né, de problemas com o uso dessa medicação, talvez um pouco diferente do Brasil, né, fica até um pouco difícil a gente saber ao certo. Bom, gente, então com essas temáticas todas, né, então é importante então saber que a relação estrutura-atividade de pirona está ligada não só à sua estrutura, mas também aos seus metabólitos, que, por sua vez, não tem um mecanismo de ação único, você tem mecanismos secundários que estão sendo descobertos e que, né, ajudam principalmente na questão, né, da dor, né, explicar um pouco as questões relativas à dor e seu grande potencial, né, de uso para a febre. E são medicamentos como qualquer outro que apresentam riscos, né? Então a gente tem que estar sempre atento para essas situações, né? E também tem as suas vantagens, né? Mas sempre observar com cautela e evitar qualquer tipo de abuso. Bom, gente, então isso era o que você tinha referente à dipirona. Qualquer dúvida, então, basta entrar em contato. Boa atividade para vocês.